no livro de Ruth, ainda no capítulo 1, última seção do capítulo 1, versos 19 a 22. Nós vimos na semana passada o momento em que, de forma contundente, Noemi, no meio do caminho entre a saída de Moabe e a chegada em Belém, terra de Israel, ela para a jornada e ela insiste com as suas duas noras, Noemi e Orfa, que voltem para a terra de Moabe. Como vimos, testando a fé daquelas mulheres para saber se elas estavam seguindo a Deus ou seguindo apenas a sua sogra, por amor à sua sogra. Uma volta, Orfa, diz o texto, volta para a sua terra, para a sua família e para os seus deuses. Essa é a palavra que é dita a respeito de Orfa. Ela volta à idolatria, porque não tinha verdadeira fé. Ela apenas acompanhava a sua sogra Noemi por conveniências e por amor a ela. E não era esse o propósito. A volta para Israel era uma volta espiritual. Não era simplesmente um retorno para a terra natal, mas um retorno para as suas origens espirituais, abandonando a idolatria e se voltando para Deus. Porém, a sua outra nora, chamada Ruth, ela diz: não farei isso. Não insista comigo. Não há nada que me separe de ti. O teu povo é o meu povo, a tua terra é a minha terra, o teu Deus é o meu Deus. E ali elas se unem. A fé dessa mulher não é só provada, mas é comprovada. Ela é uma verdadeira israelita, ela é uma verdadeira filha de Abraão. Como Abraão deixou sua terra e sua parentela, Ruth faz o mesmo e vai para Israel. Nasceu em Moabe, mas tinha o Espírito de Deus. E elas agora vão chegar, Noemi e Ruth, em Belém, uma cidade de Israel. E eu queria lembrar aos irmãos que a origem do nome Belém é uma formação de duas palavras no hebraico. Bet, que é casa, e Lechem, que é pão. Então é a casa do pão. Vocês lembram também que o motivo da saída da família de Noemi de Belém, da casa do pão, para Moabe, é porque faltou pão na casa do pão. Havia uma ameaça de fome em Belém. E aí, por medo, Elimeleque, o esposo, da agora viúva Ruth, aliás, Noemi, ele sai com sua família até Moabe para se estabelecer em Moabe, achando que naquela terra de ímpios ele teria prosperidade. E agora nós vamos ver como eles voltam, como a família representada em Noemi, e agora também em Ruth, volta para a terra de onde eles começaram toda a história, e o desenrolar da história certamente vai nos revelar grandes surpresas aqui na exposição de hoje. Ruth 1, versos 19 a 22, ouçamos a palavra do Senhor. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Amém. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós estamos diante da Tua santa lei, e tudo o que temos, Senhor Deus, é um homem pecador, miserável, para ser utilizado como servo do Senhor e como canal entre o Teu povo e o Senhor mesmo. Por isso, nós oramos em primeiro lugar, Senhor Deus, pela vida do pregador. Que o Senhor use, Senhor Deus, não por conta, Senhor Deus, de algum mérito que há nele, mas apesar dele mesmo. E porque o Senhor prometeu falar com o Teu povo todos os domingos, usando pecadores como qualquer um de nós para serem canais do Senhor,
Faz isso mais uma vez esta manhã. Usa-me poderosamente, Senhor Deus, para te servir e para servir este povo como instrumento do Senhor, como arauto teu, não falando nada que saia da minha boca, mas tudo aquilo que procede do teu coração. Abre os corações que estão aqui, daqueles que já te conhecem e daqueles que não te conhecem ainda, para salvar, para rejeitar, para edificar, para encorajar, para transtornar, Senhor Deus, os nossos caminhos, para nos fazer voltar para os teus caminhos. E em todas as coisas, olhando para Cristo, sejamos abençoados por Ele. Fala-nos esta manhã, Senhor, nós te pedimos. Amém. Toda vez que as coisas apertam, que a crise bate na porta de casa, há necessidade de tomar uma decisão, o que fazer. E muitas vezes a decisão que algumas famílias tomam é de deixar a terra, de deixar o lugar onde nasceu, onde cresceu, onde conviveu a vida inteira e partir para uma aventura fora. Eu me lembro ali por meados de 2015, 2016, quando houve uma grande crise no Brasil, que até um certo movimento dentro da igreja aconteceu, mudanças políticas, mudanças econômicas, talvez uma das maiores crises que viveu a nossa geração, certamente, ou uma das, ou a maior de todas. Muita gente pensou em sair do Brasil. E eu ouvia os relatos das pessoas dizendo assim, não dá mais, pastor. Acabou aqui não tem mais condições de viver. E nós estamos em 2024 e continuamos vivendo no Brasil. Mas muita gente saiu. Muita gente se aventurou. E uma hora ou outra, essas pessoas que saem, que vão morar fora, que vão buscar em outro espaço, em outro lugar, a sua própria sorte, precisam voltar para a terra. Eles vêm visitar os seus amigos, eles vão rever os seus parentes. E a questão é como eles voltam. Eles voltam melhores ou voltam piores? Algumas décadas, o Nordeste inteiro passava por isso, porque havia uma grande fuga para o Sudeste. Até hoje, há uma reverberação muito grande. Você chega lá no São Paulo e Rio, qualquer lugar que você vai, você tem nordestino. E quando o sujeito não é nordestino, ele é filho de nordestino. Então ele ouve o teu sotaque e ele logo se interessa pela conversa, porque alguém da família é do Nordeste, senão ele próprio. E a pergunta que eu sempre faço quando eu estou por lá é, e aí, valeu a pena? E muitos dizem o seguinte, naquela época até valeu, mas hoje eu não volto para lá porque eu já estou estabelecido aqui. Eu não tenho como voltar. Mas a vida aqui não compensa mais. Já daria para voltar. Porque agora há oportunidade no Nordeste. Você pode crescer no Nordeste. Você tem algumas opções muito boas para viver melhor, com uma qualidade de vida muito superior e ainda ter uma certa renda. Então eu voltaria, não fosse as amarras que eu tenho aqui. Eu já criei vínculos aqui, eu tenho família, eu tenho bens, eu tenho propriedade. Para me desfazer de tudo isso daria trabalho. Mas todos dizem, pelo menos uma vez por ano, eu pego um avião e vou para o Nordeste, vou rever a minha família. Qual é a reação das pessoas que estão aqui? Qual é a reação que eles têm quando essas pessoas chegam? Às vezes não dá para ir todo ano, então passam-se 3, 4, 5 anos sem ver aquela pessoa. Quando ela chega na cidade, muitas vezes é cidade pequena, todo mundo vai para lá e vai receber aquela pessoa. Mas, ó, como fulano tá. E aí vem os comentários, né? Ah, chegou num carrão. Estão bem lá, viu? Deram uma melhorada de vida muito boa. Estão numa situação financeira boa. Ah, fulana teve filhos. Vamos lá na casa dela comer um bolo, tomar um café e conhecer os filhos. Quando as coisas dão certo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista familiar, é assim que acontece. Mas pode dar muito errado. E você sair mal e voltar pior ainda. E aí você imagina que os comentários não serão positivos.
foi lá e quebrou a cara. Você viu fulana? Está irreconhecível. Quem era ela nos tempos áureos, que passeava pelas ruas da cidade bem vestida, elegante? Olha a situação dessa pessoa agora. Foi uma situação muito semelhante a essa que Noemi passou. Noemi, com toda certeza, fazia parte de uma família tradicional de Israel. Porque se não fosse assim, não haveria um tumulto tão grande na cidade de Belém quanto do seu retorno. Não faz sentido isso. Pessoas que não são conhecidas não farão muita falta na sua ausência. Mas as pessoas principais da cidade, quando se ausentam e voltam, elas causam um reboliço numa cidade. Belém acolhe Noemi, mas com um olhar de desconfiança. O que é que essa mulher passou? É a primeira impressão que eles têm. O texto diz assim, verso 19. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Só para você ter uma ideia, esse verbo comover, ele é utilizado outras vezes na Escritura. Uma das vezes é na escolha, na revelação de um rei de Israel. A terra, o país que esperava o rei, se comoveu com a escolha do rei. É o mesmo verbo que é utilizado aqui para a chegada de Noemi. E para você ter ainda mais a noção de como esse verbo ele traz impacto no texto, a entrada de Cristo em Jerusalém, lá no Evangelho de Mateus, quando é utilizado pela Septuaginta, né? Aliás, a Septuaginta faz essa mudança lá do verbo hebraico para o grego na escolha do rei, e no Novo Testamento, no texto grego, você tem a entrada de Cristo em Jerusalém, também descrita pelo mesmo verbo. Comoveu. Jerusalém se comoveu pela entrada de Cristo. Então, um verbo muito pesado para a descrição do que está acontecendo aqui. Não foi um evento qualquer. Não foi uma reação qualquer. A cidade de Belém se comoveu com a entrada de Noemi. E a descrição dessa comoção se dá numa frase ou numa pergunta, veja, final do verso 19. Não é esta Noemi? Provavelmente, irmãos, ela estava tão desfigurada, o semblante dela estava tão mudado, que as pessoas tinham uma certa dúvida para saber, será que é Noemi mesmo? A vestimenta já não era mais da mesma qualidade. O semblante caído de uma pessoa abatida, quebrada. Os nossos problemas, irmãos, nem sempre podem ser maquiados. Nem sempre podem ser disfarçados. Às vezes dá na cara. E às vezes está na cara. Eles olharam para aquela mulher anos depois e disseram, será que é aquela mesma mulher que saiu daqui? Percebam que Ruth aqui ela é completamente desprezada. O texto mal fala dela. Ela não é importante nesse momento. Toda a reação se dá a respeito de Noemi. Ruth é só uma estrangeira que está chegando lá ao lado de Noemi, depois ela vai ter o seu espaço, mas não agora. Agora a reação se dá. O que foi que aconteceu com esta mulher outrora gloriosa? No verso 20 diz ainda, porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Por que a mudança do nome? Em primeiro lugar, não se sabe exatamente se havia uma rejeição a Noemi, na pergunta, não é esta Noemi? Se era tipo dizendo algo do tipo, bem feito. Inventou de sair daqui, não quis passar pelas tribulações que Israel sempre passou.
não quis estar conosco no momento difícil, mas procurou uma saída mais fácil, num país de ímpios, e agora voltou aqui quebrada. É possível que alguém tenha no coração a mesma pergunta, mas com um sentido diferente. Então, esta Noemi, bem feito. Não existe nada mais terrível do que tripudiar da desgraça alheia. Cristo nunca fez isso, irmãos. Ele diz: eu não vim para esmagar a cana quebrada. Eu não vim pisar na que ainda é fomega. Se o irmão nosso volta quebrado, necessitado, angustiado, triste, nós não vamos dizer bem feito. É possível, sim, que na hora de um aconselhamento, um tratamento, isso seja lembrado, para mostrar à pessoa o que ela fez. E que não é assim que se resolve as coisas. Não é no momento de angústia, de ameaça, que eu vou largar tudo, deixar a igreja e vou embora, porque foi isso que ela fez, irmãos. Lembrem, estar em Israel era estar na igreja. Fora de Israel era estar fora da igreja. Então, na ameaça de uma fome que provavelmente se abateria em Belém, e se abateu de fato, mas ninguém morreu. Veja que as pessoas estão aqui vivendo. Eles fugiram. A culpa não é de Noemi. Noemi foi porque o seu marido a levou, Elimeleque. Ele morreu, Malom e Quilion, seus filhos, morreram também, e agora só restou ela. Ela está voltando, então, bem feito pelo quê? O que foi que ela fez? Ela só acompanhou o marido. Ela é uma mulher quebrada. Se ela está voltando, irmãos, é porque ela quer voltar a ter comunhão com o Senhor. Vocês vão perceber que a notícia que ela recebeu nos versos anteriores, de que havia pão em Belém, não é simplesmente porque ela queria comer, porque em Moabe também tinha pão. Se ela fosse uma mulher que tivesse se entregue à idolatria e amasse viver entre os ímpios, ela não tinha voltado. Porque tendo pão em Moabe, não faz diferença se tem pão ou não em Belém. Concorda? Vale mais a pena ficar onde você já está. Mas ela volta num caráter espiritual. O retorno de Noemi é um retorno à comunhão com a igreja. É uma demonstração de arrependimento pelo que tinha sido feito. E aí muito me angustia quando você vai para comentários novos, modernos, e muitos comentaristas são até impiedosos na hora de apontar os erros dessa família. Mas aí você para um pouquinho e volta lá para ler os puritanos. E eles têm um cuidado, um zelo, um carinho pela vida de Noemi. Honram essa mulher. Ela está arrependida. Ela está voltando para a igreja. Quantas pessoas, irmãos, em momento de angústia, de tristeza, de desespero, deixaram o Senhor. E isso o fizeram de maneira externa, deixando a igreja, se afastando da igreja. Mas aí passa o tempo, o Senhor trata com eles, eles são amassados pela mão pesada do Senhor e voltam. Como a igreja deve recebê-los? A igreja deve recebê-los de braço estendido. Nós não devemos chegar e dizer: não, esta fulana de tal saiu daqui tão vigorosa, dizendo que o mundo era uma coisa maravilhosa e voltou assim. Não é assim que nós fazemos, irmãos. Nós vamos acolher, nós vamos receber bem, nós vamos ensiná-la a viver novamente dentro da igreja. Não é mais como ela vivia no mundo, é de outra forma, mas vai ser bem recebida. Ela volta e reconhece que o que passou não foi simplesmente um erro do seu marido. Eu acho isso fantástico. Ela diz: não me chamem mais Noemi. Noemi queria dizer agradável. Ela era uma mulher doce, de uma vida doce, agradável, leve. Vocês vão me chamar agora de Mara, porque a minha vida agora é amarga. Isso é uma demonstração de profunda obediência ao Senhor, de grande submissão a Deus. Sabe por quê? Ela não fala isso com raiva de Deus.
Ela fala com isso, demonstrando que reconhece a soberania de Deus em todos os atos que aconteceu até agora. Observe, o texto diz assim, verso 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21. Cheia parti, porém vazia, o Senhor, o Deus da aliança, me fez tornar. Logo em seguida, o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela sabe que o que aconteceu na sua vida tem as digitais de Deus. Foi Deus que me fez passar por isso. Essa mulher honra o seu marido até depois de morto. Lá no Éden, quando Deus procurou Adão para dizer: Adão, o que foi que você fez? Você comeu do fruto que eu lhe proibi? Lembram qual foi a resposta dele? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor, a culpa é dela. Demonstrando que ele ainda não tem sido transformado. Porque além de permitir que a sua mulher conversasse com a serpente, comesse do fruto e ele comesse junto, ainda colocou toda a culpa na mulher. Sendo que a lei de Deus havia dito que ele deveria guardar e cultivar o jardim, incluindo a sua esposa. Mas essa mulher, chamada Noemi, ela tem um espírito superior a de Adão naquele momento. Ela diz: eu reconheço que foi a mão do Todo-Poderoso que fez a minha vida deixar de ser doce e agradável para ser amarga. Então não é um rancor que ela cultiva aqui pelo seu marido, nem por Deus. É o reconhecimento que Deus pode fazer todas as coisas. O Deus que enche a nossa vida de esposo e filhos, esposa e filhas, é o Deus que pode tirar todas estas pessoas. O Deus que nos dá os bens, é o Deus que pode tirar os bens. O Deus que dá o emprego, tira o emprego. O Deus que dá saúde, tira a saúde. E eu preciso reconhecer que todos estes feitos provêm do Senhor. Porque senão, a gente sempre vai arrumar um culpado. Porque se eu tivesse um marido melhor, ou porque se eu tivesse marido, porque se eu tivesse filhos, porque se eu tivesse mais de um filho, porque se eu tivesse um emprego, sempre o problema é o que me falta. E aí muitas vezes eu passo a ter o que eu dizia que faltava e era a única coisa pela qual eu reclamava, eu tenho e continuo insatisfeito. No final das contas, a minha insatisfação não é pela ausência destas coisas, mas pelo Deus que não faz o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. O único caminho viável para sair dessa situação é este de Noemi. Não me chame mais daquilo que eu não sou. Eu não sou mais essa mulher. O meu nome, eu não quero carregar títulos vazios. Isso aqui é fantástico, irmãos. Ela era rica e próspera. A vida dela era agradável. A prosperidade dela não estava simplesmente em bens, mas porque ela tinha um marido e filhos. Depois Deus lhe deu noras. Só que agora ela não tem mais nada. A vida passou a ser amarga para essa mulher. Carregar o título de agradável tendo uma vida assim é carregar um título vazio. Sabe essas pessoas que vivem do passado, né? A família está quebrada. Mas é porque meu tio era um grande doutor. O meu primo é o político fulano de tal. Mas está quebrado. Não tem nada na vida. Vive do passado. Vive de títulos, de honrarias. Isso não adianta nada. Qual é o teu presente? O que é que Deus tem feito por ti agora? Veja, anuncia, declara esta situação. Não nega. É interessante que em alguns círculos chamados evangélicos, você precisa negar a situação. Porque senão você não tem fé.
Não posso dizer que estou passando por dificuldade, mas você está passando por dificuldade. E o primeiro passo para sair da vida amarga é reconhecer que tua vida é amarga. Não me chame mais Noemi, me chame agora Mara. E eu não vou botar a culpa nos outros por estar tendo uma vida amarga. Não foi meu marido que errou simplesmente. Foi Deus que permitiu que o meu marido errasse. Então, se Deus fez isso e está me trazendo de volta para Israel, eu confio que Ele vai mudar a minha situação. É assim que se pensa, irmãos. O problema não foi simplesmente porque o meu marido tomou a decisão errada. Foi porque eu saí da igreja. Porque se tem uma possibilidade da mulher desobedecer o marido e mesmo assim ser abençoada por Deus, é quando o marido propõe sair da igreja. Então, em certo sentido, ela se colocou nessa situação. Eu consenti. Eu fiquei calada. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Eu preferi obedecer o meu marido do que a Deus. E olha o que foi que deu. Não é culpa dele, simplesmente. Eu tenho uma participação nisso. Mas no final das contas, foi Deus, o Todo-Poderoso, que me deu o meu marido e os meus filhos e que tomou. No fim das contas, ela está chegando àquele mesmo ponto onde chegou o Jó. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não só reconheço, mas eu me satisfaço na condição que Deus me dá agora. Mas eu quero retornar. Verso 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Não me chame mais dessa forma. Porque está claro, está testificado que Deus está quebrando o meu coração. A zombaria dos meus conterrâneos, de alguns dos conterrâneos, compatriotas, a vergonha de sair rica e voltar pobre, de sair cheia de filhos e voltar vazia. E você perceba que o peso maior não são nas riquezas materiais, mas o que deixa ela vazia mesmo é a falta de marido e filhos. Ela saiu de lá protegida e voltou sem ninguém. Eram 4, voltou 1. Mas foi o Senhor que fez isso. Deus me impôs um grande mal. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. O Deus que me deu a família pode tomar a família. O Deus que me deu a vida pode requerer a minha vida. E eu não vou contender com o Senhor. Então, no verso final, o texto diz assim: assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Noemi voltou e com ela Rute. Veja, agora ela já não está mais tão sozinha assim. Rute até ali era uma pessoa invisível. Do verso 19 até o verso 21, era uma pessoa completamente desprezível. Ninguém nem cita o nome dela. Quem é essa que está ao teu lado? Não. Mas é o comentarista que faz isso. É ele que diz que Noemi voltou com Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. É muita informação para quem já conhece as informações. Nós, leitores, já sabemos disso. Que Rute é nora de Noemi, que Rute veio de Moabe, que Rute saiu de lá, das terras de Moabe, acompanhando a sua sogra, e que chegaram a Belém. Para que dizer isso de novo? Porque tem uma informação no final do texto que muda tudo. E que geralmente a gente lendo não se atenta para ela. E chegaram a Belém, no verso 22, no princípio da colheita das cevadas. Por que apontar para um tempo específico da agricultura de Israel no final do texto? É porque aqui é onde mora toda a virada do texto.
Noemi não voltou sozinha. Como é que é a história de Noemi até agora? Sai da terra por uma ameaça de fome, tristeza. Vai para uma terra e tenta formar uma família. Aparentemente, as coisas melhoraram. Ela perde o marido e perde os 2 filhos. Morte. Então ela sai de Moabe na morte. E ela sobe para Belém por uma esperança de vida. Voltou a ter pão na casa do pão. Só que quando isso acontece? Exatamente no princípio da colheita das cevadas. Os irmãos lembram de 2 sequências de pregações em Êxodo 23 e Levítico 23, que fala das festas de Israel. Todas as festas eram reguladas pelo sábado. Então existia uma festa semanal chamada sábado, onde eles descansavam de todos os seus trabalhos para poder cultuar o Senhor. E aí, no começo do ano, o primeiro mês, chamado mês de Nisan, no 14º dia, ou seja, no segundo sábado do mês de Nisan, que é ali por volta do mês de abril, havia a primeira festa das 7 festas, né, dividindo elas festa por festa, ou como elas eram mais conhecidas, as 3 festas, ou as 3 grandes festas de Israel. Para quem acha que a nossa fé é uma fé que se abstém das festas, deveria ler Êxodo 23 e Levítico 23. Nós não somos muçulmanos, que são ascetas a respeito de festas. Nós somos cristãos, irmãos. Os cristãos, desde a sua origem no judaísmo, eles têm as festas regulando todos os períodos do ano. E eles participavam dessas festas com alegria, porque cada uma delas tinha um significado relativo à fé. Onde estão as festas dos cristãos agora, irmãos? Muitas delas se perderam agora para os ímpios. Muitas delas foram entregues aos ímpios. O período da colheita na nossa região não é o período de abril, é o período de junho. Então a festa que acontece agora não deveria se chamar festa de um santo, mas era festa de ingratidão, festa de ações de graças pela colheita. As chuvas caíram, Deus tem abençoado a nossa terra. Nós vamos festejar o Senhor. Nós entregamos aos ímpios isso. Tem muita coisa errada. Mas essa festa aqui específica, que era a festa da cevada, ela estava ligada ao primeiro período da grande festa. Só lembrando, Êxodo 23, Levítico 23. Você tinha um sábado que regulava todas as festas. A primeira festa era no segundo sábado do primeiro mês, mês de Nisan. E nesse mês, no segundo sábado, havia a Páscoa. A primeira Páscoa foi na saída do Egito para a Terra da Promessa, onde eles matavam um cordeiro pela casa e comiam um cordeiro. E o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais da casa para que o anjo da morte do Senhor não tomasse o primogênito da casa. Todos os primogênitos do Egito morreram. Somente os primogênitos de Israel sobreviveram. Esta é a Páscoa. O cordeiro salvou a nossa casa. E por que o primogênito? Porque o cordeiro é o primogênito de toda a recriação que foi feita nele mesmo. Então, pelo sangue de cordeiro, nós temos vida. Segundo sábado do primeiro mês. Quando acabava a festa da Páscoa, emendada a ela, vinha a segunda festa, a festa das primícias, que era o período de santificação. E isso aqui é compreendido na obra de Cristo como a morte de Cristo. E por que nós podemos dizer isso? Porque Cristo, exatamente no período da Páscoa, ele instala a nova Páscoa, que é a ceia do Senhor. Quando os discípulos se reuniram para comer a Páscoa, o Senhor anunciou e instituiu a ceia do Senhor. Porque ele é o Cordeiro. A antiga Páscoa não faz mais sentido. A nova Páscoa do Novo Testamento é a ceia do Senhor, como nós vamos celebrar hoje à noite, não uma outra Páscoa.
Depois dela vinha um período de santificação, as primícias, que é o que está sendo apontado aqui. E eu vou voltar para esse período daqui a pouco. Depois passavam-se 49 semanas. E na 50ª semana vinha o Pentecostes. O Pentecostes ou a festa da colheita. Porque as primícias, como o próprio nome diz, são as primeiras florzinhas, as folhinhas que vão saindo. Ainda é tudo muito novo, por isso que era da cevada. Porque a primeira colheita era de cevada e depois vinha do trigo. Quando eles colhiam bem durante essas 49 semanas, a 50ª, né, era justamente o período da festa da colheita, onde eles iriam agradecer a Deus. E depois, o terceiro grande período, era a festa dos tabernáculos. Quando eles deixavam de habitar nas suas casas, passavam um período habitando em tendas, para lembrar que eles eram peregrinos na terra, que eles saíram do Egito e peregrinaram até a terra da promessa. Eram os 3 grandes períodos em que Israel festejava. E a leitura dos salmos de degraus durante o momento da liturgia foi justamente para nos lembrar que quando eles iam celebrar estas festas, e aqueles que não moravam em Jerusalém precisavam ir até Jerusalém, eles subiam a Jerusalém, que era mais alta, cantando estes salmos. Falando do desprezo, falando das dificuldades dos seus inimigos, cantando e esperando a vitória do Senhor. Então, juntando tudo isso, você tem o princípio das festas, que é a Páscoa. O Cordeiro morreu. Nada disso faz sentido se o Cordeiro não morrer. Mas porque o Cordeiro morreu no segundo sábado do mês, do primeiro mês, então em seguida nós vamos entrar em santificação. O período chamado colheita da cega. Agora lembre, o final do texto diz assim: e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Quando você lembra do que isso quer dizer, como nós fizemos agora, começa a fazer sentido. Porque o ouvir que há pão em Belém não é só mais uma procura por socorro financeiro. Não é. É o anúncio do Evangelho. Essa mulher que tinha se desviado dos caminhos do Senhor ouviu: o Cordeiro morreu. E ele deseja novamente a minha comunhão, porque os primeiros frutos começaram a sair. Cristo é retratado no Novo Testamento como as primícias dos que dormem, o primogênito de toda a criação. E porque Israel cria que viria ainda, porque essa festa é o início da colheita. Se saíssem os primeiros frutos, era certa a boa colheita. Então, na esperança da boa colheita, eles já começavam a festejar. Ela não vai com a certeza que haverá muito pão, porque verá pão, mas baseado na promessa: se sair o primeiro fruto, virão os outros. Nós não deixamos a vida de pecado, porque nós apalpamos a vida eterna. Você não toca na vida eterna e diz: realmente, eu comprovei, eu fui lá, eu atestei cientificamente que há aquilo que aquelas pessoas dizem ser. Não, mas você creu. Você ouviu: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Nós ouvimos e viemos, irmãos. E agora, estando aqui, nós temos a certeza que se Cristo morreu e ressuscitou, eu também morrerei e ressuscitarei. Por isso nós voltamos para Belém. Por isso nós estamos aqui. Isso se desenrolou no Novo Testamento. Cristo morreu na Páscoa, ressurgiu no dia seguinte, cumprindo Páscoa e festa das primícias. E depois, passado 49 semanas, na 50ª semana, no 50º dia, aliás, no 50º dia, que era um domingo, 49 semanas, 7 sábados,
no dia posterior, o que é que acontece? O Pentecostes, Atos, capítulo 2. O Espírito Santo desce. E uma igreja que só tinha 120 pessoas, na descida do Espírito Santo, pela pregação da palavra, por meio de Pedro, sai de 120 membros para 3.000 membros. O que é isso? O cumprimento da festa da colheita. Porque quando morreu um, as primícias, e ressuscitou, virão muitos. Ele diz em Atos 1, fiquem em Jerusalém para vocês testemunhar, porque vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o Pentecostes abre esse caminho para os confins da terra, até chegar a nós em Campina Grande. Que ouvimos o anúncio que há pão na casa do pão, que é a igreja do Senhor. E deixamos todas as promessas que estão lá fora, de vida, prosperidade, prazer, luxo, e nós voltamos para os caminhos do Senhor. E dizemos assim, aqui há verdadeiro pão. Aqui há verdadeiro alimento. Eu não vejo, mas eu creio. A pergunta é, mas eu tenho vergonha do que vão dizer de mim, do que vão pensar de mim, porque eu passei um tempo fora, eu não tenho uma vida. Não se importe com isso. A igreja de Cristo está pronta para receber aqueles que desejam viver em comunhão com o Senhor. Rosto desfigurado, tribulação, perdas e mais perdas. Perdi meu marido, perdi meus filhos, perdi meus bens. Não importa, você não perdeu a fé. Está anunciado que há pão na casa do pão. E vocês tiveram hoje, irmãos, a grande alegria de ver Cristo sendo revelado aqui na vida de Noemi. Eu falei, ela saiu cheia e voltou vazia. Ela saiu com vida e voltou da morte. Mas não é isso que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que da morte saiu vida? Ruth, a desprezada, quase não citada. Mas quer dizer, ela é moabita, nora de Noemi, que acompanhou Noemi. A partir de agora, essa história vai dar uma virada tão grande, porque Noemi creu nas promessas do Evangelho e abandonou Moabe e sua idolatria para crer naquilo que disse o Senhor. Eu vou te sustentar. E Ruth creu também. Elas saíram da morte para a vida. E Ruth, que não poderia mais gerar vida porque o seu marido morreu, no capítulo 2 ela vai encontrar Boaz. Vai se unir a um novo marido. Vai ter um filho, que é Obed, de onde virá Davi, de onde virá o Cristo, o Senhor da Páscoa, as primícias de Deus, o Senhor do Pentecostes, o que tabernaculou conosco. Não havia mais vida, não havia mais esperança, mas de onde não havia esperança, veio vida e paz. E Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que passe pela morte, viverá eternamente. Amém.